É porque o Gustavo Vilaça, que é alguém que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, e eu agradeço a tua audiência, Gustavo, ele está muito questionando muito a questão formal do que é estado de sítio e estado de defesa. E aí, se você me permite, eu vou só fazer um esclarecimento rápido a respeito do que exatamente diz a Constituição. Gustavo, eu estou com os artigos abertos aqui e muito brevemente eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouquinho melhor isso para quem ainda está com essa dúvida. De fato, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são previstos na Constituição brasileira, tá? O estado de defesa no artigo 136 da Constituição de 88 e o estado de sítio no artigo 137. E o que dizem esses artigos? Eu não vou ler o artigo inteiro, porque ninguém merece, mas eu vou ler o enunciado do artigo, que eu acho que já ajuda a esclarecer bastante. O artigo 136 aponta que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública e a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, vamos decupar aqui um pouquinho antes de partir para o estado de sítio, porque o estado de sítio é um estágio posterior quando o estado de defesa não foi suficiente. O estado de defesa, Gustavo, ele pressupõe uma ameaça à ordem pública ou à paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. O que o relatório da Polícia Federal, que já está público, e o inquérito de mais de 800 páginas, que deve ser aberto em breve, mas ainda está sob sigilo, só começou a sair uma coisa ou outra que alguns colegas da imprensa já tiveram acesso. O que esse material, essa investigação aponta é que esse grupo estava ele próprio buscando causar essa instabilidade institucional que não existia. A democracia brasileira estava em pleno funcionamento. A gente tinha tido eleições corretas, assim, sem problemas, sem intercorrências, as urnas funcionando. Toda a instabilidade institucional alegada por esse grupo foi criada por ele mesmo. Você percebe que como a coisa não fecha? Então, assim, e calamidades de grandes proporções na natureza nem se fale, porque não era exatamente o caso, né? Além disso, o parágrafo 1º, desculpa, desse artigo 136, complementa que o decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, tal, entre elas aquilo que o Márcio falou, né, restrição de direitos e etc. O estado de defesa pode ser no máximo de 30 dias e ele pode ser prorrogado, sim, se houver justificativa, mas ele precisa de uma justificativa dada ao Congresso Nacional, que precisa decidir por maioria absoluta. Então, assim, o estado de sítio ou de defesa ou de sítio, o de sítio, como eu falei, posterior ao de defesa. Ele não é algo decidido entre um presidente e o comandante do Exército e da Aeronáutica e da Marinha, assim, porque acha que a eleição não estava justa. Entende? Não é uma coisa que se saca do bolso, porque está na Constituição. A própria Constituição prevê uma série de condicionantes para uma coisa tão grave. Outros países usam o estado de defesa e de sítio, por exemplo, quando estão sob ataque de uma outra nação, quando estão em guerra. O Brasil não estava em guerra, o Brasil tinha acabado de passar por eleições livres, democráticas e de lisura comprovada.
E mesmo assim eles estavam tramando um jeito de justificar constitucionalmente uma tentativa de golpe. E aí eu vou devolver para o Rio, já pedindo para a Luísa, né, na próxima eu já prometo, Lu, que eu vou coordenar melhor aqui a nossa passagem, mas justamente com essa pergunta. Márcio, o jurista ou o corpo de juristas que tentaram ajudar a dar ares de legalidade a uma tentativa de golpe também podem ser punidos? Olha, é uma coisa curiosa, né? Na ditadura, uma das coisas mais famigeradas foi a redação do AI-5. Na época, quem redigiu foi o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, Gomes Silva, um civil, professor da USP, pessoa tida como de grande bagagem jurídica. Essas minutas, como se chama, tiveram reações apócrifas, mas uma delas foi encontrada na residência do então ministro da Justiça, né, que é um daqueles que assina o sancionamento da lei de proteção que alterou o Código Penal e introduziu esses crimes de proteção do Estado Democrático, né? Evidentemente que essas coisas são muito juntas uma da outra, né? Ele não pode ser só condenado porque redigiu uma minuta, né, e é apócrifa. Ele deverá ser processado porque ele estava no bojo dessa situação toda, estava no epicentro do ciclone, né? A participação dele foi muito efêmera, ele só redigiu isso aqui. Mas também está ali elencado dentro dos ataques à vulnerabilidade da democracia. A democracia é uma senhora muito violentada, não é? E sempre foi, e sempre será, mas ela tem uma capacidade de resistência muito poderosa. E poucas vezes ela é ajudada pelas leis, muito poucas vezes. Ela é mais ajudada pelo concerto político, né, em que determinadas pessoas vanguardeiam ideias e conseguem atrair outras pessoas para fazer a chamada composição, né? Nós estamos vivendo no Brasil, politicamente, há algum tempo, um parlamentarismo presidencial, né? Você tem um presidente que é o chefe do Poder Executivo, que tem a chave do cofre, não é? Dizia o ministro Delfim Neto que o poder está nas mãos daquele que assina o cheque. Como hoje tem pouco cheque, não se assina mais cheque, está na mão de quem controla o PIX. E quem controla o PIX hoje é o presidente da República. Mas precisa negociar. Ele precisa negociar com os outros poderes, precisa negociar com o Poder Legislativo, compor. E tem sido assim desde a redemocratização do país com a Constituição de 88. Né? Eu acho um pouco estéril essa discussão sobre Estado de sítio, Estado de defesa. Eu não me recordo que isso tenha funcionado em regimes democráticos. Regimes democráticos têm autovacinas, eles se vacinam a si próprios. Por exemplo, quando você não tem as forças policiais capazes de intervir sobre alguma questão e resolver, você chama a Guarda Nacional, a Força Nacional, como é chamada hoje. Eventualmente você chama Forças Armadas, né? Eu quero sair um pouco dessa questão e mostrar que o Brasil está sempre adstrito em determinados lugares, sobretudo nas grandes capitais, Rio e São Paulo, basicamente, por conta deste tratamento político que se dá ao narcotráfico como uma guerra, está sempre vulnerável à possibilidade de um estado de defesa local. Aqui no Rio de Janeiro já foram várias vezes, inclusive chefiado o último pelo agora investigado general Braga Neto, não é? Ele foi interventor aqui, recente, antes das eleições do capitão Bolsonaro à presidência da República. Ele foi o pleno potenciário da segurança. Resolveu? Não. Cuidou da segurança pública como se fosse guerra. Hoje vivemos aqui no Rio de Janeiro uma situação, e em São Paulo também, limite a uma guerra.
e que não existe, porque se trata de sempre mandar o braço armado do Estado na comunidade pobre, dá pancada, prende, mata, como tem sucessivamente acontecido, e depois sai fora. Não vai lá o Estado educador, não vai lá o Estado juiz, não vai lá o Estado saúde, não vai lá o Estado que coloca esgoto e água potável, não é? Só o braço armado. A segurança pública no Brasil, sobretudo e especificamente nas grandes cidades, é tratada como uma situação de conflito, de guerra. Hoje aqui você tem no Rio de Janeiro uma figura absolutamente esdrúxula, que é o narcomiliciano pentecostal. Chegamos a esse paroxismo, esse absurdo. Quer dizer, a ligação nos mesmos lugares do narcotráfico com a milícia de ex-policiais ou policiais da ativa, e ainda você tem uma figura que é uma espécie de moderador, um pastor de uma igreja pentecostal, como foi noticiado recentemente. De modo que estado de sítio e estado de defesa me parecem circunstâncias bastante difíceis de serem decretadas, até por conta da própria legislação, numa democracia que esteja funcionando como a nossa. Nós temos dado provas recentes de funcionamento perfeito, como disse a Luísa, das instituições. As instituições têm se defendido, têm defendido a sociedade e têm defendido o cidadão desse tipo de ataque. Se daqui para frente continuará assim, vamos a ver. A história dirá. Você tem hoje uma modificação geopolítica no planeta inteiro, né, com uma eleição recente nos Estados Unidos. Você tem 3 guerras funcionando em pontos diferentes do mundo, podendo virar uma guerra nuclear ou até um conflito mundial. Né, podendo, que eu estou dizendo, é hipotético, mas é possível. Nós estamos vendo o recrudescimento das guerras entre a Rússia e a Ucrânia, Israel em Gaza. A situação está muito complicada, dentre outros lugares. Então, acho que direito de defesa da sociedade funciona bem com uma democracia razoável. Nunca uma democracia estável, que as democracias têm se comprovado não são estáveis. Elas são rebuliçosas e assim serão, bem conduzidas, e nós vamos evitar estados de sítio e estado de defesa.